E agora a gente fala do caso que chocou o país nesse fim de semana. Uma bebê de 8 meses teria se mexido enquanto era velada pela família em Correia Pinto, na Serra Catarinense. Chocou todos nós esse caso, né, Tiago? A gente vai conversar com a Shaina Marcon, que tem mais informações atualizadas sobre essa situação. Olha só. Durante o velório da bebê Kiara Crislane de Moura dos Santos, de 8 meses, os familiares perceberam que a criança se mexia enquanto estava sendo velada. Um farmacêutico, o conselho tutelar e os bombeiros foram chamados e teriam constatado, por meio de um oxímetro infantil e um estetoscópio, que a criança apresentava saturação e batimentos cardíacos fracos. Kiara foi imediatamente encaminhada ao hospital, onde passou por uma nova avaliação médica. No hospital, a morte foi novamente confirmada pelos profissionais de saúde. O pai relatou que a criança passou mal na noite de quinta-feira, dia 17, e foi levada ao hospital. O médico teria diagnosticado uma virose, aplicado soro, receitado medicamentos e liberado a pequena para casa. A criança voltou a passar mal na madrugada de sexta-feira, foi novamente levada ao hospital e o mesmo médico teria testado o óbito por volta das 3 horas da manhã de sábado. As informações contidas na declaração de óbito eram desidratação e infecção intestinal bacteriana. Mas a família diz que as informações repassadas pelo médico era que a causa da morte da criança seria asfixia por vômito. Em nota, a Prefeitura de Correia Pinto, por meio da Fundação Hospitalar Faustino Riscaroli, se solidariza com a família de Kiara Crislane de Moura dos Santos neste momento de dor e esclarece que a paciente deu entrada no hospital por volta das 3 horas do dia 19 de outubro. O atendimento foi realizado pela equipe plantonista, que constatou o óbito da criança. Mais tarde, no mesmo dia, por volta das 7 horas da noite, a criança foi novamente trazida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, com um relato de sinais de saturação. A equipe médica mais uma vez atendeu a criança e foi constatado o óbito. As advogadas do médico responsável pela declaração de óbito, Dr. Wagner Takano, também emitiram uma nota dizendo que, ao contrário do que foi mencionado, o médico prestou atendimento à criança apenas uma única vez durante a madrugada do dia 19 de outubro. E em nenhum momento informou aos familiares que a morte ocorreu em decorrência de afogamento ou asfixia. Que todos os procedimentos médicos e protocolos hospitalares foram rigorosamente seguidos, de acordo com as melhores práticas da medicina. O pai da criança, Cristiano da Rosa dos Santos, conversou com a nossa equipe e, bastante abalado, disse que a família está aguardando o laudo final da Polícia Científica para esclarecer exatamente o que aconteceu. Vamos ouvir. A gente está abalado porque, querendo ou não, a gente teve um pingo de esperança de novo, sabe? A gente teve um pingo de esperança ali quando os bombeiros levaram para o hospital. E daí isso para nós aí, tudo foi tudo coisa de repente, sabe? Daí, tipo, automaticamente acabamos perdendo a criança 2 vezes, né? Uma às 3 da manhã e a outra às 7 da noite. Então, isso pra gente foi complicado. E agora vamos aguardar o laudo do IGP, né? A gente só quer que o pessoal, que nem do estado, reze pela gente, né? Reze pela gente, porque a gente precisa de força. É só o que a gente precisa de força. De acordo com o laudo pericial emitido pela Polícia Científica, o exame cadavérico confirmou que o óbito ocorreu no horário inicialmente declarado pela equipe do Hospital Faustino Riscaroli por volta das 3 horas da manhã de sábado. O documento descartou a possibilidade de que a criança tenha apresentado sinais vitais reais durante o velório. Segundo informações do Ministério Público, o documento é sigiloso por se tratar de uma criança, mas o médico perito responsável pelo laudo explicou que sensações de calor e leituras de pulso e saturação no oxímetro durante o velório podem ter sido causadas por outros fatores. Agora, as autoridades aguardam o laudo anatomopatológico, que deverá esclarecer a causa da morte e trazer mais detalhes sobre o caso. O Ministério Público segue acompanhando as investigações para verificar se houve alguma irregularidade no processo. Shaina Marcon, de Correia Pinto, para o Tá Na Hora SC. Obrigado, Shaina, aí pelas informações. Agora a gente se coloca no lugar desse pai, dessa família, né, diante de tudo que aconteceu. E a gente não consegue perceber a dor, né, que essa família passou. Primeiro por perder ali, aos 8 meses, a bebê. E depois ainda ter aquele fiozinho de esperança, né, diante de tudo que aconteceu, a criança se mexendo. O profissional, o bombeiro, chegou no local e disse que tinha batimento. Imagina o que passou na cabeça, né, dos familiares, o desespero que deve ser. A gente não consegue nem imaginar. Agora, pai, você que pediu aí força, tenha plena certeza.
Santa Catarina, o país está mandando muita força para vocês nesse momento, porque não é fácil, não é fácil. É contrariar a lei da vida, né? Perder um filho, é contrariar a lei da vida. A gente sabe, não imagina o quão difícil deve ser isso. E passar ainda por essa situação, pai, então fica o nosso abraço, né? De muita força para vocês enfrentarem esse momento, viu?